Então, esta noite, o tema desta pregação é: a Eucaristia nos conduz ao amor verdadeiro. E podemos dizer que a Eucaristia é verdadeiramente o sacramento do amor por excelência, o sacramento da entrega de Jesus por nós. E lemos em João: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A Eucaristia é isso também, amor até o fim, até o último momento, até a última gota de sangue derramada por nós. Portanto, podemos dizer que a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã, fonte e cume, a máxima expressão do amor. É fonte do amor porque nos doa também a força de amar. Não fomos nós que amamos a Deus, mas Deus nos amou primeiro, enviou o seu Filho para a expiação dos nossos pecados. É um ato de doação total, sem condições. Doação total, amor total, fonte do amor. Mas também o ápice, ou seja, também a meta e o modelo que sempre devemos enxergar para dizer de poder amar de verdade, procurando tornarmos cada vez mais semelhante ao nosso modelo, que claramente é Jesus amor, que se doa para nós e continua nos alimentando com o seu corpo e o seu sangue para estar em comunhão conosco e transformar-nos nele. Está aqui no sacrário, sempre, noite e dia. Então a Eucaristia nos conduz ao amor verdadeiro. E o que podemos dizer outro? Que não só a Eucaristia nos une a Cristo, mas também nos une aos irmãos. O que é a Igreja? A Igreja é o corpo místico de Cristo, do qual Jesus é a cabeça e nós somos os membros. E os membros de um corpo estão conectados entre eles, estão em comunhão, unidos. Portanto, a Eucaristia realiza essa nossa comunhão com Cristo, mas também realiza, ou deveria realizar, mas aqui a falta é nossa, também uma comunhão com os irmãos. Porque se não for comunhão com os irmãos, não é nem comunhão com Deus. É uma ilusão, somente se torna uma ilusão. Isso podemos entendê-lo lendo a instituição da Eucaristia por Jesus naquela noite. São Paulo escreve aos Coríntios assim: na noite em que ia ser entregue, volta esse verbo entregar, porque Jesus se entregou para nós. O Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças partiu e disse: isto é meu corpo, entregue de novo por vós. Fazei isto em minha memória. O que fazemos em cada missa. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também um cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em minha memória. Esta é a instituição da Eucaristia. Isso aconteceu na última ceia. João relata também os acontecimentos da última ceia, mas não fala da instituição da Eucaristia, mas sim de outro acontecimento, ou seja, da lavanda dos pés. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, levantou-se, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou a cintura. Derramou água numa bacia, pôs-se a lavar os pés dos discípulos, enxugava-os com a toalha que trazia à cintura. E chegamos a este ponto. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus voltou ao seu lugar e disse aos discípulos: entendeis o que eu vos fiz? Vos lavei os pés, e vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que façais assim como eu fiz para vós. Dei-vos o exemplo para que façais assim como eu fiz para vós. Tem diferença dizer: eu vos deixei este exemplo para que façais assim vós também, e dizer: fazei isso em memória de mim? Tem diferença?
é a mesma coisa. Poderíamos dizer a mesma coisa, dizendo, depois de ter lavado os pés aos discípulos, ele disse para os discípulos, fazei isto em memória de mim. É a mesma coisa. Então, comunhão com Deus, comunhão eucarística, a que deve se tornar também comunhão com os irmãos e com a igreja mesma, que é o corpo místico de Cristo, do qual ele é a cabeça e nós somos os membros. E de fato depois acrescenta, já que sabeis disso, sereis felizes se o puserdes em prática. Eu vos dou novo mandamento, é um mandamento. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Passando para um outro assunto, nós queremos fazer a comunhão, mas somos pecadores e o pecado é um impedimento a esta comunhão. Falo particularmente, é claro, do pecado mortal, como o qual nós cortamos esta união. Acontece com o pecado mortal uma separação. Nós quebramos esta relação com Deus. E separação é o contrário de união, então também de comunhão. Então, o que adianta? Ter a pretensão de viver em pecado mortal, em pecado grave, e ao mesmo tempo querer fazer a comunhão. Ter esta pretensão. O que adianta querer fazer a comunhão quando não estarmos em comunhão com Deus e também com os irmãos? Quando não estarmos em graça de Deus? É uma contradição. A verdade é que não adianta a nada. Aliás, diz São Paulo na mesma carta aos Coríntios, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, diz, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. E exorta, examine-se cada um a si mesmo, para não comer e beber sua própria condenação. Então, não adianta querer fazer a comunhão, não estando em comunhão com Deus. Mas, aliás, se fizermos isso, vamos comer e beber a nossa condenação. Mas é uma pergunta, quando não trata-se somente de um ato símbolo de pecado, mas quando se torna um estado de pecado grave, uma condição, podemos dizer, como as pessoas que moram juntos como esposos sem serem casados. Então, o que fazer nessa situação? Claro, não pode-se fazer a comunhão eucarística sacramental, mas pode-se fazer a comunhão espiritual, pelos menos. E também as pessoas que vivem nessa situação, sofrendo, padecendo sofrimento por não conseguir sair dessa situação ou regularizar essa situação, mesmo encontrando-se nessa situação, não devem deixar de participar da Santa Missa e de rezar, e de procurar esta amizade de Deus, mesmo estando, vivendo, encontrando-se em um estado de pecado grave. Não sabemos se cedo ou tarde eles vão conseguir mudar esta situação e voltar em graça de Deus. Deus pode dar esta graça. Nós devemos ter fé. Se nós estarmos doentes, o que adianta estar na cama doente? O que devemos fazer é procurar o remédio. E temos vários remédios. Todos nós somos pecadores, de fato, e precisamos de remédios para voltar em graça de Deus. Todos somos pecadores fracos. Então, o que fazer? Fazer um exame de consciência. Abrir o coração diante de Deus antes, acima de tudo. E reconhecer-se pecadores. Depois, arrepender-se dos próprios pecados. Arrepender-se de ter ofendido a Deus com o próprio pecado. E depois chega o momento da confissão sacramental. A acusa dos próprios pecados diante de um padre, que vai dar absolvição. E depois tem uma reparação dos pecados, chamada penitência, que o padre dá depois da confissão. E assim vai se realizar esta reconciliação com Deus e também com os irmãos. Reconciliação com Deus e com a igreja, diziam os padres da igreja. A Eucaristia também é remédio da imortalidade, para nós viver para sempre e nunca morrer.
é o penhor da vida eterna, da vida futura que nos espera, da visão beatífica de Deus. E nos ajuda a lutar contra as tentações. Se nós queremos estar e permanecer em comunhão com Deus, então nos afastaremos do pecado, tentaremos evitá-lo com todas as nossas forças. E também, quando cairmos, saibamos que Deus está sempre pronto, de braços abertos, para nos acolher novamente com a confissão. Quando nós, arrependidos, vamos pedir novamente perdão e misericórdia a Deus na confissão sacramental. É precisamente porque somos pecadores e porque somos frágeis que precisamos deste alimento eucarístico, do corpo e sangue, alma e divindade de Jesus, que Ele deixou para nós, para nos fortalecer. E assim, também em momentos de aflição, de cansaço, de desânimo, em que parece que nossa vida não está dando certo do ponto de vista espiritual, em que parece que estamos regredindo antes de caminhar, continuar a caminhar em diante. Também nesses momentos não devemos parar, não devemos desanimar. Aquele alimento, chamado também pão do caminho, nos fortalecerá e será nosso sustento. Temos uma imagem linda no Antigo Testamento, a imagem do profeta Elias. O que aconteceu com o profeta Elias? Que ele, depois de ter derrotado 400 profetas de Baal, é perseguido pela rainha Jezabel. Então Elias teve medo e andou pelo deserto, se afastou e sentou-se debaixo de um junípero, desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tirai minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Então deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Veio o anjo do Senhor uma segunda vez, tocou e disse, levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu. Com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites, até o Horeb, a montanha de Deus. Subiu até esta meta como nós, mesmo tristes, mesmo decepcionados por nós mesmos, mesmo nesse estado, comendo daquele pão, receberemos a força para ainda continuar a caminhar e chegar até a nossa meta, até subir ao monte do Senhor, ou seja, a chegar ao encontro com o Senhor ao fim da nossa vida. Então devemos tirar da nossa mente, da nossa cabeça, uma coisa que sempre circula, também no passado e ainda hoje no presente. Ou seja, quando nós achamos que a Eucaristia seja algo somente por aqueles que já alcançaram a santidade. Vários santos já disseram que a Eucaristia não é prêmio pelos fortes, pelos que já alcançaram a santidade, que já são santos, mas remédio para os fracos, para os peregrinos que ainda caminham nesta terra, que ainda andam, mesmo caindo às vezes. Somos pecadores, sim, devemos reconhecê-lo. Esta noite, nesse Evangelho, encontramos esse centurião romano. Senhor, eu não sou digno. E nós, em cada missa, dizemos a mesma coisa. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu não sou digno, mas você me torna digno. Porque você é santo, que eu posso me tornar santo. Não porque mereço. Existe uma canção aqui no Brasil. Não comungo porque mereço. E de fato isso é verdade. Ninguém de nós merece ser salvo. Mas Jesus escolheu de doar, de entregar a sua vida e de permanecer ainda hoje entre nós, para ser aquele alimento que nos dá a força, que nos dá a vida, que nos fortalece, e que nos torna santos se nós o acolhermos e o deixamos trabalhar em nós, para que nos transforme em Cristo mesmo, a santidade por excelência. E assim, para concluir,
a fila da comunhão não é feita de santos, mas de pecadores. Pecadores que, porém, arrependidos, se reconhecem miseráveis, pecadores, e pedem perdão pelos seus pecados e desejam mudar de vida. Não ficam assim no chão e permanecem no chão, no pecado, na lama do pecado, mas desejam de ser levantados por Jesus, de ser perdoados, e por isso se reconhecem pecadores e pedem perdão a Deus, confiam na misericórdia de Deus. Graças também a esse alimento que fortalece a vida espiritual, que alimenta o amor e doa força e sustento para resistir às tentações e para enfrentar os esforços e cansaços da viagem, porque a caminhada rumo ao céu não é uma passeada, não é um passeio, mas um caminho bem duro, né? Difícil, mas não impossível, com a graça de Deus, alimentados desse pão eucarístico. E assim, tema de hoje, lembramos novamente, a Eucaristia nos conduz ao amor verdadeiro. E São Paulo foi conquistado por esse amor de Jesus, e ele se deixou transformar nele, se deixou transformar no amor, se deixou transformar pelo amor no amor, por Cristo e em Cristo. De fato, é verdade, porque ele podia dizer, eu vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Chegou a ser completamente transformado no amor em Cristo Jesus. E assim nós também deixemos-nos conquistar e transformar por este amor, para nos tornarmos cada vez mais semelhante ao amor, ao nosso Senhor Jesus. Particularmente, cada vez que recebemos esse sacramento do amor. E para que não sejamos mais nós a viver, mas que seja Ele a viver em nós. Então, que possamos ser uma geração de homens e mulheres completamente, totalmente transformados pelo amor no amor, completamente, totalmente possuídos pelo amor, por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejam Jesus e Maria.